Continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Maria Berenice Dias. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa@tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 32 30 15 54. Maria Berenice está na feira com vários livros. Olha aqui, ó, União Homoafetiva, na 5ª edição. Manual de Direitos das Famílias, 8ª edição. Manual das Sucessões, 2ª edição. Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo está lançando. Tu tá rica, né? Tá ganhando um monte de dinheiro. Eu tenho 13 livros publicados, né? Então, mas o que eu trago, e talvez esse seja um pouco do diferencial, uma maneira um pouco mais crítica de ver o direito, sabe? Então, assim, já pelo título, né, Direito das Famílias, União Homoafetiva, Direito Homoafetivo como um novo ramo do direito, sempre fica assim uma coisa muito instigante. E o que eu gosto muito é quando diz assim, olha, os livros dela são ótimos, mas não estudem para ela para concurso, através dos livros dela. Acho para mim um grande Perfeito. Que eu acho que isso é importante, né? Se trazer a forma de se questionar, porque a legislação, na maioria das vezes, ela é extremamente conservadora, fruto desse nosso legislador. E a justiça é mais confortável tu pegar essa leizinha, aplicar a leizinha e tal, sem construir, sem parar, sem notar algumas mudanças. Por exemplo, essa mudança do conceito de família, isso foi algo que foi construído, sabe? Porque mudou a sociedade e a lei não mudou. Então, o que tem que mudar? Tem que mudar o juiz que tem que levar isso. Então, todo esse meu comprometimento em escrever, e esse do direito homoafetivo, é algo, em primeiro lugar, é um tema que me é muito caro, né? E eu acabei buscando o reconhecimento de que nós estamos diante de um novo ramo do direito. Existe direito das coisas, direito da família, direito das obrigações, direito do consumidor, direito do idoso, né? Daí de um direito homoafetivo e de uma lei especial, o Estatuto da Diversidade Sexual. Tu estás tão voltada para esse assunto que eu quero saber se tu largaste as mulheres de mão, porque tu trazia montes de coisas das mulheres. O jornal ainda existe? Não, o jornal agora está desativado, né? Tem o nome e tal, mas não consigo dar conta de tudo. É que assim, ó, eu no fundo continuo tendo todas as minhas bandeiras, né? Essa questão da mulher eu continuo muito envolvida, mas é essa que acaba sendo assim, que me dá mais visibilidade. Eu não sei se é porque a gente não sei se precisa ter um pouco mais de coragem para isso, né? Porque todos os outros segmentos que alguém defende, fica muito evidente se tu integra ele ou não. Então, se a gente se envolve com o movimento negro, olha, isso é uma questão de solidariedade, ali ela é branca, né? Está defendendo a questão do negro, do índio, a mesma coisa, do portador de necessidades especiais, enfim. Agora, do homossexual, não. Do homossexual, não, mas olha, se está defendendo essa causa, ela não é visível, né? Mas eu continuo com todas elas. Inclusive, assim, ó, no meu escritório, a maioria da minha clientela não é homossexual, sabe? Ao contrário, eu acho que é um tema até muito novo, algo que nós estamos vendo nessa nova construção da família, né? Dessa mudança um pouco de paradigma, que é a questão da necessidade dos pais, que eles têm buscado cada vez mais de conviver mais com os filhos. Nós temos esse novo formato, porque antes o pai se separava, ele pagava alimentos, ia ver o filho, olha lá de 15 em 15 dias e tal, e estava de bom tamanho. Hoje em dia não, eles foram chamados, né, a serem mais participativos na vida dos filhos enquanto casados, e quando se separam, eles buscam, né, manter essa convivência maior. E esta é ainda um grande, sabe, que dá uma questão de atrito muito significativo, porque as mães ainda continuam achando que os filhos são dela, saíram da barriga dela e tal. E aí surgiram algumas coisas importantes, que fui eu até que trouxe essa temática, né, para ser discutida no Brasil, a questão do que chama alienação parental, né, algo que a gente sempre viu, ou seja, todos nós estamos acostumados, alguma tia, prima e tal, a falar mal do ex na frente dos filhos. Né? Ou seja, tentar desqualificar o outro. Né?
E isso para gerar um certo desconforto, um certo distanciamento, enfim. E isto quando gera esse distanciamento, é o que hoje em dia se chama, essa expressão veio de fora, né? Foi isso que eu trouxe, esse estudo de alienação parental, que agora nós já temos a lei, que eu fui atrás da sistematização, então, dentro desse novo conceito de família. Nesse manual de direito das famílias, tu está incluindo também a família homoafetiva? Também. Desde aquela época eu já E como é que tu estás tratando, estudando, lidando com a questão, por exemplo, de adoção nas famílias homoafetivas? Pois é, também assim, eu participei do primeiro julgamento do Brasil, que foi aqui no Rio Grande do Sul, aonde foi deferida a adoção de uma criança para 2 mulheres. Porque a hipocrisia sempre acabou reinando. Porque assim, homossexuais com filhos sempre existiram. Quer porque eles tinham filhos, se separavam, assumiam a sua orientação homossexual, quer porque dos parceiros ou da parceira eles resolviam constituir família, um só se habilitava para adoção, a adoção era dada para a criança ia viver com 2, ia ter 2 pais ou 2 mães, mas só teria direitos com relação a não tinha com relação a outro. E foi isso que a justiça viu. Não adianta a gente assim, manter essa situação, porque isso desprotege a criança, porque ela só tem um vínculo jurídico com e não com os 2. Então, em 2006, pela primeira vez, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acabou admitindo a adoção de 2 pessoas, as crianças têm na sua certidão de nascimento filiação o nome de 2 mães ou o nome de 2 pais. Depois deste passo, o que começou a se admitir foi que 2 pessoas se habilitassem para adoção. Não é assim, consolidar uma situação já posta. Como no caso dessas crianças já viviam com as 2, Uma tinha adotado 2 crianças e a outra veio pedir para adotar depois. Agora não, se começou a admitir a habilitação para adoção, ou seja, vai o casal e entra na fila igual os outros para adotar. E acho que outra grande, já que tu começou a falar dos meus pioneiros, eu vou continuar falando neles, foi algo importante, aonde foi a possibilidade de se reconhecer, que eu consegui, foi lá em São Paulo, que o filho que havia sido gestado por uma, mas com material da outra, ou seja, se colhe no laboratório material genético de uma, faz a fecundação ab in vitro, com doação de material masculino anônimo e implanta na outra. Esta criança que nasce, nesse caso nasceram gêmeos, de quem que ela é filha? Aquela que deu à luz a criança, ela foi a que gestou e tal, mas ela não é a mãe biológica. A mãe biológica é a outra que foi a que doou o material genético. E depois de uma guerra judicial, em São Paulo se conseguiu isso, que as crianças fossem registradas no nome das 2 mães. Então não foi adoção, foi um duplo registro de maternidade. Mães? Mães. Bom, pioneirismo, eu ia perguntar até que ponto tu ultrapassaste as fronteiras, parece que o Brasil inteiro. E saíste do Brasil já, eu tenho alguns trabalhos importantes fora, porque essas questões, muitas delas não estão sendo tratadas no resto, não só da América Latina, mas do próprio mundo. Por exemplo, esse conceito de filiação afetiva, de que se estabelece o vínculo não pela verdade biológica, mas pela verdade afetiva, isso não na filiação homossexual, em todas elas, esse é um conceito muito brasileiro. Acho que o Brasil está num vanguardismo no mundo com relação a isso. Então, eu sou muito convidada e artigos traduzidos para outras línguas e tal, aonde esses avanços que eu atribuo à justiça eu até vou ser bem barrista, mais do Rio Grande do Sul do que do resto do Brasil, nós somos pioneiros em muitos avanços em termos de direito em todos eles, No âmbito do direito das famílias, com certeza temos essa... E eu estou deixando de mencionar mais algum pioneirismo, porque de repente tu está contando aqui também. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de mencionar? Pois é, eu também, já que você quer saber... Eu quero saber todos, eu quero festejar o pioneirismo de uma mulher no Rio Grande do Sul. Eu, dentro dessa necessidade, de se discutir esse tema, porque a gente só rompe o preconceito e a discriminação pelo conhecimento. Quem conhece não discrimina.
sabe? Quem conhece a temática, quem conhece o homossexual, não discrimina, sabe? Isso é fruto da ignorância, sabe? Então, assim, ó, eu procurei trazer o debate e acabei conseguindo fazer, levei 5 anos, né, para realizar um primeiro Congresso Nacional de Direito Homoafetivo, algo que não se tem conhecimento que já tenha sido realizado, assim, com uma temática tão específica que já tenha acontecido. E eu fiz o primeiro no Rio de Janeiro, agora o segundo vai ser feito em Recife, agora no próximo ano, aonde nós vamos procurar exatamente assim, trazer em âmbito nacional todo esse debate com toda a sociedade, né? Porque eu faço junto não só as pessoas do âmbito do direito, mas também dos movimentos sociais, do movimento de homossexuais. Eu acho que a gente está muito de perto, nós não temos assim, ó, que nós regulamentarmos um direito dos outros. Não, nós temos que trazer todos para regulamentar os direitos que atendem ao interesse de determinado segmento, mas acho que eles têm que participar desse segmento. Então, eu tenho um envolvimento muito significativo com todo o movimento. Tá, é o Congresso de Direito Homoafetivo. Tá. Teve o primeiro Congresso Nacional e vai ter o segundo Congresso Nacional. Tá, mas num sentido bem amplo, direitos de... O Estatuto vai ser defendido, vai ser discutido nesse Congresso? Sim, sim. Aí a ideia é ver se, bom, daqui até lá ele entra no Congresso e aí, bom, aí nós temos que começar a fazer uma campanha nacional. Eu acabei mandando fazer do meu próprio bolso, imprimir folders, imprimir congresso e tal. Tá na feira. Mas o Estatuto, a distribuição é gratuita. Quem quer... chega lá e pega. E quem quiser só me mandar um e-mailzinho que eu mando entregar, pago a postagem, porque eu quero que as pessoas discutam o Estatuto. Eu mesmo que acabei imprimindo e tenho distribuído ele, mandei fazer 10 mil exemplares, né? E eles também estão disponíveis na internet, no site, ele está ali, né? Porque eu acho que isso tem que gerar um amplo debate. Que o Estatuto vai ser aprovado, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser. É um caminho sem volta. Eu não sei quando, mas que vai ser, vai ser. Eu só quero, sabe, ter a oportunidade de viver este dia de aprovação de uma legislação para o reconhecimento dos direitos homossexuais. Quando eu perguntei sobre o artigo esse, né, será Deus homofóbico, tu disseste, bom, isso veio pronto, porque eu sinto assim, eu trabalho por inspiração. É evidente que nada disso aqui é feito por inspiração, os manuais. Tá? São os artigos que brotam assim. Brotam inteiros. E tu tens tido, tu fazes parte da Academia Feminina de Letras aqui do Rio Grande do Sul. Isso. Né? Ou seja, tu tens tido nesses artigos a preocupação com a elaboração da frase, com a construção, ou seja, com a literatura? Não, com certeza, né? Eu acho assim, a leitura ela tem que ser absolutamente acessível, sabe? Eu acho assim, ela tem que ter uma certa plasticidade, tem que ser agradável, eu faço ser sempre muito curtos, né? Acho que nós vivemos numa época. E o que eu fiquei extremamente feliz, que ainda os livros jurídicos, sejam técnicos, ele tem que ter uma leitura muito fluida. E diz a minha filha, assim, mãe, até é divertida, a gente lê os teus livros e ri, porque de vez em quando tu diz algumas coisas engraçadas. E eu me senti realizada quando um advogado me disse assim, Berenice, eu vou ter que te dizer uma coisa. A minha mãe está lendo o teu manual. Muito raramente eu chego em casa e ela me pergunta alguma coisa que pode ser que ela não tenha entendido. Ela tem o 4º ano primário. Eu escrevo desta forma, que qualquer pessoa possa entender. Tu acha que tu escreves por inspiração esses artigos? Tá, como é que é? Porque escrever é inspiração, mas tem muita transpiração, né? O que tu fazes quando surge o assunto e tu não pode escrever naquele momento? Olha, isso é um drama terrível, já me aconteceu. Esses dias eu tinha esquecido o óculos em casa, eu sentei no avião, me veio na cabeça, olha, eu passei pelo avião inteiro perguntando se alguém tinha um óculos para me emprestar. E eu consegui um óculos emprestado durante a viagem, sentei e rascunhei. Mas assim, eu procuro sempre então levar o laptop, sabe, por causa disso. Esses tempos eu fui a um spa junto com as minhas filhas e tal, e elas ficaram muito bravas que procuraram a mãe, não acharam a mãe e tal, se preocuparam, foram ver, eu estava sentada no quarto, disse, mãe, mas o que tu está fazendo, mãe? Eu disse, eu estou escrevendo um artigo. Mãe disse, não, mas ele me veio na cabeça, eu tenho que escrever, porque depois se eu não escrevo, é mais difícil, dá mais trabalho escrever depois, assim, que aquele momento ele passa. Nós estamos chegando ao final do programa, agora falando em viagem, tem alguma viagem que seja de lazer ou tu sempre a trabalho? Qual é o teu lazer, hein? Trabalhar. Com certeza não tem outro. É algo extremamente prazeroso
sabe? Sentar. Inclusive, assim, ó, eu moro num apartamento grande, com salas e tal, e tenho um escritório em casa, que agora se chama home office, né? E os meus filhos... Então, agora tem um nome bonito. Eu chego e disse, mãe, nós não te enxergamos em nenhum lugar da casa, a não ser sentada na parte de cima, onde eu tenho meu escritório, onde eu estou sempre trabalhando. Este é o meu prazer. Uhum. E como é que quer dizer, quando tu não estás trabalhando, leitura, como é que entra? Cinema, como é que entra? Teatro, como é que entra? Música, como é que entra? Pouca coisa. É um envolvimento muito significativo. Essas viagens que eu faço com muita frequência é onde eu tiro assim, um pouco de espaço de lazer. Não chego nem a ficar um dia a mais, mas algumas horas a mais, elas me são prazerosas. E tem algo que eu gosto muito de fazer, viajar com os meus filhos, né? Que eu tenho 3 filhos, e eles são uma companhia muito agradável. Estão todos solteiros e disponíveis? Sim, quer dizer, à vontade para passear com a mãe? Eles se esforçam para isso. A gente não viaja muito, mas é algo que eles gostam de fazer. Agora tenho essa que é juíza no Iraí, né? Ficou mais complicado. Mas os outros 2 são profissionais liberais, né? Mas certamente quando eles viajam contigo, eles têm programação. Agora vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo lá. E aí tu aceitas? Não, e eu vou com o mesmo guarda-roupa deles, né? Se as meninas só vão levar calça de brim, a mãe leva calça de brim. Não vão levar maquiagem, a mãe não leva maquiagem. E eles dizem, mãe, tu não vai levar nenhum blazer? Eu chego e digo assim, não, mas vocês estão levando? Não, então a mãe também não vai. Aí eu entro na programação deles, mas eu sempre levo meu laptop, porque se me der alguma coisa... E se elas levarem roupa toalete, hein? Se levarem roupa toalete... não, aquelas festas de gurizada, isso aí não vai, mas faço o programa deles. Maria Berenice, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho e obrigada pelo teu trabalho. Foi um prazer. Beijo e obrigada por estar aqui contando um pouco dessas coisas todas para os nossos telespectadores. Beijo. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.